Faz o som com o sino. Isso. Muito bom. Passa o sino adiante. Isso. Namastê. Viram esse vídeo há pouco? As crianças estavam praticando comigo, num local onde, com outras parceiras, oferecíamos aula de yoga para crianças e adolescentes e no contexto educacional. E hoje eu faço aqui uma reflexão crítica sobre como no Brasil tem sido muitas vezes abordada essa questão do yoga na educação. Digo isso porque ao longo de muitos anos eu tenho percebido que quando a gente procura implantar yoga em muitos outros âmbitos, né? Então, um asilo com pessoas idosas, na área da saúde, tem uma abertura muito maior. Então, por exemplo, na área da saúde, estamos hoje capacitando profissionais da prefeitura, em parceria com a Associação Brasileira de Yoga, para que esses profissionais da Prefeitura de São Paulo trabalhem nas unidades de saúde da prefeitura, nos hospitais, nos CAPs, em tantos outros estabelecimentos, para oferecerem yoga ou técnicas do yoga a essas várias pessoas. Então, na área de saúde, a coisa está muito mais aberta e avançada, principalmente depois do reconhecimento de yoga como PICS dentro do Sistema Único de Saúde. Na área educacional, a gente, quando tenta implantar yoga, muitas vezes encontra sérias resistências. E mesmo quando há uma abertura, muitas vezes essa abertura é por um tempo e logo talvez venham algumas medidas ou decisões que nós nem entendemos exatamente as justificativas, mas novamente impedindo a prática de yoga, ou a oferta de yoga nesse contexto educacional. Eu trabalhei durante 17 anos num colégio católico, onde eu oferecia yoga na academia dentro desse colégio, para as pessoas que frequentavam a academia, mas durante muito tempo fiquei tentando avançar uma proposta para que esse yoga oferecido na academia também pudesse chegar aos alunos, alunas, pelo menos do ensino médio, como uma forma de trabalho contra o estresse que muitas vezes os acometem, inclusive nesse período pré-vestibular. E a gente entende que os alunos, quando estão sob estresse, podem inclusive ter seu desempenho acadêmico prejudicado. E às vezes o que se faz no nosso meio é o contrário, né? Reforçar cada vez mais nesse momento o rendimento acadêmico, algo que acresce estresse, e esquecer de ensinar algo no sentido do autocontrole, né? Do domínio das habilidades socioemocionais. Então, a reflexão que eu faço aqui é exatamente ligada a isto. Por que será que, por motivos culturais, talvez até por preconceito, o yoga tem encontrado tanta resistência no meio educacional? Conheço alunas ou ex-alunas que implantaram yoga até em escolas específicas da rede pública, mas tiveram que fazê-lo sem que esse yoga fosse chamado de yoga. Costumam dizer, um yoga disfarçado de não yoga, usam outros nomes para que aquilo possa ser aceito, e aí sim o projeto anda. Tá? Eu cito um estudo que foi feito por grandes profissionais da área da pesquisa do yoga, inclui Butzer, Burry, Tellis, Shirley Tellis, uma grande pesquisadora de décadas, indiana, Satyabir Khalsa, que é de Harvard, nos Estados Unidos. Esses pesquisadores fizeram um grande estudo de revisão publicado em 2016 sobre yoga na educação e efeitos de yoga na educação. E veja só alguns dados desse estudo, em função de investigações que foram feitas, não é opinião, tá? Então eles constataram, no que diz respeito ao aspecto da consciência corpo-mente, melhora da atenção, melhora da concentração, melhora da autoconsciência, da consciência social. Tá? No que diz respeito à autorregulação, que é tão importante, regulação emocional e do estresse, equanimidade. No que diz respeito ao desempenho físico, melhora da flexibilidade, da força, do equilíbrio, das funções respiratória e postural. No que diz respeito a aspectos comportamentais, melhora do humor, do bem-estar, do desempenho cognitivo e redução de problemas psicológicos. Ora, será que essas crianças e jovens não precisam de algo que os ajude, por exemplo, na melhora da postura? Será que o ideal é eles ficarem o dia inteiro, curvados, uma tela na cara, sem fazer nenhuma atividade que, de certa maneira, lhes ofereça algo compensatório desses padrões posturais, pensando isso no aspecto físico? Será que crianças que estão cada vez mais sendo entupidas de medicamentos psiquiátricos, ritalinas e outras coisas mais,
não poderiam se beneficiar de uma prática que reduz os seus problemas psicológicos de um modo geral? Crianças que estão entrando já cedo hoje em processos de ansiedade cronificados, algumas depressão. Será que a consciência social que a gente citou aqui como um benefício não é importante nos dias de hoje, quando existe tanta intolerância, crescimento, dessas intolerâncias num ambiente violento, num ambiente excludente? Então, muitas vezes as pessoas dizem, mas yoga talvez vai funcionar melhor depois que a pessoa já está adulta. É melhor não para criança não, para adolescente não. E a gente fica pensando, por que não? Se os estudos que eu estou citando aqui mostram isso, por que não? Então essa é a questão que eu deixo. É por preconceito cultural, é porque é uma coisa indiana, que é uma coisa vinculada a uma religião que não é a nossa. E aí a gente fala, na verdade, inclusive essa ideia de que é vinculada a uma religião é também já uma ideia equivocada, Então a gente muitas vezes precisa repensar algumas coisas, mas eu vejo que em algumas áreas essa abertura para o yoga ainda deixa muito a desejar. Aqui no Brasil, em outros países os progressos muitas vezes estão muito além disso, tá? Eu gosto de citar o exemplo do sistema educacional da Finlândia, que é considerado um dos melhores do mundo, e que massificou a prática de meditação e também se abriu para práticas de yoga, tá? E isso dentro de rede pública, nacional, em nível nacional. Isso está associado a muitos ganhos positivos, portanto, para essas crianças e jovens. Eles estão precisando de algo nesse sentido. Pode até não ser yoga, pode até ser outras práticas, ligadas muito a esses aspectos psicofísicos e socioemocionais. Mas hoje ainda estamos muito aquém do que seria o ideal em nosso país. Namastê.